Segundo a apuração dele, Américo Martins, Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, estão falando ao telefone neste momento. Américo, conta pra gente o que é possível confirmar, apesar de o Planalto estar não nego nem desnego, não nego nem confirmo, não falo nem desfalo. Oi, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa ligação dentre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava marcada para as 3 horas da tarde, horário aí de Brasília, e o Zelensky já tinha dito na semana passada que queria muito conversar com o presidente Lula. O Itamaraty já havia confirmado que essa ligação iria acontecer muito provavelmente essa semana. Já tínhamos a informação de que possivelmente aconteceria hoje e eu confirmei que estava tudo marcado, tudo preparado para acontecer às 15 horas da tarde aí de Brasília. O Zelensky tem muito interesse em conversar com o Lula por alguns motivos. Primeiro, ele quer firmar uma aliança global contra os russos, ou pelo menos de países que possam ajudar numa negociação de paz ali na frente. Tanto que a semana passada, na sexta-feira, quando aconteceu o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, ele fez uma entrevista coletiva grande lá em Kiev e ele disse especificamente que gostaria de se encontrar com o presidente Lula, inclusive pessoalmente, e gostaria de organizar uma reunião de cúpula com líderes da América Latina. Esses líderes não têm esse peso enorme para mudar a situação na guerra, mas é importante para o Zelensky ter um apoio global. E ele certamente foi discutir com o presidente Lula, explicar para ele disse isso, inclusive, que era o que ele queria fazer, explicar para o Lula pessoalmente qual é a situação da guerra na Ucrânia, para que o presidente brasileiro tenha uma visão muito mais ampla do conflito de todos os lados, não é? Não havia tido esse encontro pessoal, essa conversa pessoal entre os dois ainda, embora o presidente Lula já tivesse conversado com representantes do governo da Ucrânia, que inclusive estiveram em Brasília na posse dele, e também o chanceler Mauro Vieira, que conversou com vários ministros das relações exteriores. Ele inclusive se encontrou ontem com o ministro russo, Lavrov, já havia se encontrado com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e os dois estavam com tudo preparado para essa conversa agora, que deve ou estar acabando ou ainda estar acontecendo, com o Zelensky colocando, então, a sua posição com relação à guerra e o presidente Lula, muito provavelmente, mais uma vez, se colocando à disposição para que o Brasil faça a mediação desse conflito. Foi essa mensagem que o Mauro Vieira levou aos vários ministros das Relações Exteriores que estão reunidos lá em Nova Delhi, na Índia, onde ele se encontrou, inclusive, hoje com Antony Blinken, dos Estados Unidos, e também se encontrou com o chanceler da China. A todos eles, o Mauro Vieira explicou a posição do Brasil, que é uma posição a favor da paz e de não alinhamento com nenhum dos lados. Então, essa é a posição que o Itamaraty colocou a todos. Inclusive, o chanceler Blinken dos Estados Unidos e o Lavrov da Rússia disseram ao nosso ministro das Relações Exteriores que eles entendiam a posição do Brasil, que era essa posição de buscar a paz e não se engajar com nenhum dos lados do conflito. Essa movimentação do Itamaraty foi vista como um grande passo à frente e essa conversa do Zelensky com o Lula certamente vai ser muito positiva para a política externa brasileira, para o Itamaraty e para as pretensões do Brasil de, eventualmente, de fato, mediar o conflito lá na Europa. Querido, deixa eu primeiro fazer uma justiça aqui ao Américo Martins. Ele tinha a informação de que a conversa deveria acontecer hoje, já ontem. O jornal mudou inteiro de última hora por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a manutenção da prisão do Anderson Torres. A gente ficou até de noite conversando, tentando cravar. A fonte que eu tentei acionar daqui para dar uma força para o Américo disse, olha, a gente está trabalhando nos ajustes finais, mas ainda tem ajustes. Hoje ele volta, quando havia expectativa, trazendo a informação de que a conversa está rolando, embora o Palácio do Planalto ainda não confirme oficialmente essa ligação. E aí, Américo, parabéns para você e reconhecimento feito aqui ao vivo. Ontem, o vice-chanceler da Rússia deu uma entrevista coletiva em Genebra e meio que deu uma desdenhada no Brasil. Ele falou, olha, a gente não gostou do voto do Brasil na ONU e a gente não precisa de mediador na guerra.
Isso ganhou repercussão aqui e tem muita gente que, aí eu não sei se bem intencionado ou não, pergunta, né? Ué, mas vocês não estavam falando que a coisa estava avançando? O tom do chefe do vice-chanceler, que é o Lavrov, que é o Putin que circula pelo mundo, foi diferente com o nosso embaixador, nosso chanceler, o Mauro Vieira. Explica pra gente a diferença entre a mensagem do público e a mensagem do privado e o quanto a conversa do Lula com o Zelensky pode ajudar a encontrar um tom aí que gabarite o Brasil para ser o mediador desse conflito. Se há esse tom. Quero te ouvir um pouco sobre isso. O Lavrov, as informações que eu tenho é que o Lavrov foi muito atencioso aí nessa conversa com o nosso ministro Mauro Vieira. Ele, obviamente, não concorda com a posição do Brasil de ter votado na semana passada na Assembleia Geral da ONU contra a invasão, portanto, um voto contra a Rússia, mas ele disse que entendia essa posição. E o Brasil naturalmente votaria por isso, porque o Brasil tem essa política de independência e tem uma política de não intervenção de um país no outro. Essa é uma tradição histórica do Brasil. Então, o Brasil só apoiaria algum tipo de intervenção militar de um Estado sobre outro se houvesse uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, o que não aconteceu nesse caso. E o Lavrov disse que entendia, ele fez algumas sinalizações ao Mauro Vieira, não foi muito explícito em questões de o que o Brasil poderia de fato ajudar numa mediação da guerra, mas foi muito diplomático mesmo no sentido de reconhecer os esforços do Brasil e dizer que entendia qual era a posição do Brasil, até porque o Brasil não vendeu as munições para os tanques alemães que estão sendo enviados para a Ucrânia se defender dessa invasão russa, sob a alegação de que queria manter a sua neutralidade na guerra. Então, o Mauro Vieira, quando conseguiu conversar tanto com o Antony Blinken dos Estados Unidos como o Lavrov da Rússia, ele disse isso: nós estamos mostrando aqui a nossa independência em relação aos dois lados, porque nós não votamos a favor da Rússia, muito pelo contrário, votamos contra e condenamos a invasão da Rússia, mas também nos negamos a vender as munições para a Ucrânia. Isso comprovaria essa posição neutra do Brasil no sentido de ser a favor da paz e não de alinhamento com nenhum dos dois lados. A conversa com o Zelensky, possivelmente Zelensky queria explicar muito melhor, é isso que ele mesmo disse. O próprio presidente Zelensky disse que gostaria de explicar ao presidente Lula e a outros líderes que não estão acompanhando a guerra tão de perto, de países que não estão sendo tão impactados pela guerra, sobre essa situação. Américo, sua informação, seu furo foi confirmado agora oficialmente pelo Palácio do Planalto. Eu acabo de receber a confirmação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nessa tarde com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Confirmada a informação que você viu em primeira mão, informação de Américo Martins.